Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então continuar com nossos estudos da noite, começando com a leitura. É pra já, tia. Ó. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido. Seja grato ao Criador e Pai, que lhe dá tantos ensejos de felicidade, e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma, e o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Então vamos então fazer nossa prece. Vamos então rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amigo mestre. Em nome dele, a gente fazer essas atividades da noite, trabalhando juntos. Que possa o nosso Pai Francisco nos inspirar a todos, a toda essa família, nos orientando, nos iluminando, e que a gente tenha um ambiente de bastante paz, harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, iluminando também a todos aqueles que estão nos seus lares, que vibrando conosco positivamente, ou aqueles que vão futuramente vão assistir, e que possamos ter um bom estudo nessa noite, que o nosso mentor amigo nos inspire, para que a gente possa ser instrumentos úteis nesta noite. Então assim, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite, que assim seja. Que assim seja. Então vamos iniciar um capítulo novo, capítulo 11, Gênese espiritual. Vamos estudar o princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnação, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica e doutrina dos anjos decaídos. Então, iniciando com o princípio espiritual. Então, a Gênese espiritual, esse capítulo 11, Gênese a gente pode dizer que é a mesma coisa que origem, né? Então o título é Origem Espiritual. Então nós vamos começar com o item 1, princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não tem mais necessidade de demonstração que o princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Não sei o que é isso. O princípio espiritual se afirma por seus efeitos, como a matéria por aqueles que lhe são próprios. De acordo com essa máxima, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, um aviso, comprovando por este fato um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode ocorrer a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, teremos de concluir que ele é motivo por uma inteligência, a qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, a ninguém ocorreria atribuir pensamentos ao corpo de um homem morto, se quando vivo o homem pensa, é porque há nele alguma coisa que não existe mais quando está morto. A diferença existente entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover o sino está fora dele, enquanto que aquela que anima o corpo do homem está nele mesmo. Então esse item 1 aqui ele está falando sobre então, né,
sobre essa inteligência por trás da matéria. E aí dando o exemplo de um sino, né? Que o sino tem alguém tocando um sino, mas que tem uma inteligência por trás desse sino, né? Quando é para ser um sinal, né? Uma mensagem, alguma coisa. Né? Se tem hora, por exemplo, as igrejas que tocavam sempre o sino, ainda tem igreja que toca, né? E aí então a gente vê que tem sempre naquele horário vai tocar aquele sino, né? Não é uma coisa assim automática, né? Alguns sinos de repente pode ser com a tecnologia que tem hoje, né? Conforme o relógio, né? Daí ele toca naquele horário. Mas antigamente eram os homens, né? Mostrava eles mesmos, né? Balançando, né? E hoje a gente vê para os nossos dias de hoje muitas coisas assim se movimentando. Que nem, por exemplo, a gente vê os carros andando, né, na rua, a gente vê que os carros não vão andar sozinhos, né? Se não tiver uma inteligência para dar um movimento para ele, o comando, ele vai ficar parado, né? Ou então ele pode ficar desgovernado também, se aquela inteligência parar também em movimento, né? Ele não vai conseguir saber fazer um movimento sozinho, né? Então a gente vê que tudo... por trás da matéria sempre vai existir uma inteligência, né? As ações que existem sobre a matéria, né? As matérias que a gente vê que tem um movimento, tem uma ação, né? Sempre comandada por uma pessoa, né? E Kardec, na época dele, ele estudou bastante para comprovar realmente a existência do espírito, né? Do princípio inteligente. Quando ele viu os fenômenos das mesas girantes, né, ele ficou meio assim, não acreditou. E ele foi lá e realmente viu, mas tem coisa errada, como é que pode essas mesas, né, se movimentar, bater, conversar com a gente por códigos, né? Aí ele viu que realmente existia uma inteligência por trás dessas mesas, um fenômeno, né? Um fenômeno espírita que estava ocorrendo ali, né? De efeitos físicos. E aí então ele foi estudar, né? Foi correr atrás. Aí estudou tanto que ele realmente comprovou, né? Essa tese do espírito por fatos, realmente, né? Então todo aquele que foi estudar a doutrina espírita, principalmente lá no início, na época de Kardec, a pessoa vai ver realmente, ela vai comprovar em fatos que Kardec estudou que realmente foi comprovada a existência de espíritos, né? Ele comprovou, ele também não acreditava, né, na primeira instância, mas ele correu atrás, pesquisou, estudou e realmente provou que existia, né? Que essa inteligência por trás das coisas era espíritos, né? Que é a inteligência. Vai dar até um filme, né? Sobre a vida dele. Vai dar um filme agora, né? Vai dar dia 5 de maio, parece, vai estar nos cinemas, né? Queria tanto ver, mas tá tão caro o cinema, né? Muito bom, né? Aqui no cinema se volta sem um tostão. Vai ter que começar a guardar um dinheirinho na caixinha. Na segunda-feira, que é mais barato. Tem uns dias, né, que pode pegar uma promoção dia de semana, né? Algum cinema que é mais barato. Eu vinha fazer isso. O dia do beijo. Tinha lá um cinema que era o dia do beijo, era mais barato. Então vamos pro item 2. O princípio espiritual é o eu sempre me enrolo com a palavra. Corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, uma vez que não se poderia imaginar a soberana inteligência reinando pela eternidade afora, apenas sobre a matéria bruta, assim como não se poderia conceber um monarca terreno que reinasse durante toda a sua vida exclusivamente sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se elas só pudessem ser exercidas sobre a matéria.
Então na prova da nossa existência, dos espíritos, e corolário é o que tá coroando a ideia, né? Que palavra! A ideia que está passando aqui, né? Corolário. Que está coroando a ideia. O princípio espiritual, né? O corolário da existência Dá um de nó na Deus. língua. Né? Até passou para mim. Corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser. Viu? Então, a nossa existência, essa inteligência que nós somos, isso tudo graças a Deus, né? Que é a paternidade, né? Podemos dizer, a pater-maternidade, né? A gente fala pai, mas pode ser mãe também, né? Então, ela que deu origem aos espíritos, hein? Então, imagine Deus, como diz aqui, Deus sem, por exemplo, assim, existe Deus, mas só sobre coisas materiais, sem nenhuma inteligência. Né? O universo seria, muito provável que ele nos criou porque ele não queria estar só no universo. Né? É a mesma coisa nós ficar num lugar assim, abandonado, só dentro de uma casa, sei lá, sem nada. Ia se sentir só, né? Então ele resolveu criar esses espíritos, né? O princípio espiritual, a inteligência, né? Que existe por todo o universo. E que ele então usa dessas inteligências, como a gente viu, para ser trabalhadores, né? Servidores divinos, né? Para ser úteis no universo, né? Não para ser inúteis, né? Como a gente vê, quando a gente comenta, tem muitas pessoas que ainda estão na inutilidade, né? Que não querem só trabalhar, comer e dormir, né? Não é isso, não é para isso que Deus nos criou, né? Deus nos criou para que a gente possa desenvolver a inteligência, mas não só a inteligência, né? Só o intelecto, mas a moral, né? Que a partir do momento que a gente desenvolve o intelecto, aí o próximo passo vai ser o conhecimento das leis, né? A gente vai conhecendo para cumprir elas, né? Um dia. Aquele que não cumpre hoje vai ter que cumprir um dia, né? Ele vai sofrer, ele vai passar por muitas turbulências, até ele realmente cair em si, que ele vai ver que ele está no universo ali, que ele é filho de Deus, que ele realmente é útil, né? Para fazer alguma coisa importante, né? Alguma utilidade, né? Todos nós temos, né? Então vamos para o 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para alcançá-los no nada. Para lançá-los. Lançá-los, isso aí que eu falei. No nada. Após alguns dias de sofrimento sem compensações, recreando-se na contemplação dessa sucessão infinita de seres que nascem sem que o tenham pedido. Pensam por um instante para conhecerem apenas a dor e se extinguem para sempre após uma efêmera existência. Se a sobrevivência do ser pensante Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é assim coerente consigo mesmo, embora não seja com a razão. Então a gente não pode, ali lá no início, não poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para lançá-los no nada, né? Então ele nos lançou para que a gente então pudesse ter esse intercâmbio, né? Para que a gente pudesse ser úteis, né?
uns para com os outros, né? Pensam por um instante para conhecerem apenas a dor e se extinguem para sempre após uma efêmera existência. Então a gente imagina, né? Uma pessoa vai ser criada para sofrer, por exemplo, está sofrendo, e aí depois ela vai se extinguir, né? Por isso que muitos também acabam se suicidando, né? Às vezes que ela acha que elas estão com sofrimento, e principalmente é um sofrimento moral vazio, né? Existencial deles, acham que anulando a vida física, que daí vai, né? Vai se extinguir do universo, né? Vai acabar, né? E que é uma pura ilusão, né? Uma pura ilusão, jamais vai acabar, né? Porque aqui a gente está estudando que existe uma inteligência por trás desse corpo, né, físico, esse nosso corpo de carne, né? E aí então a gente vê que essa inteligência, muitos acham que é o corpo humano que pensa, que age, um cérebro de carne, né? E até interessante quando o Albert Einstein ele morreu, né, desencarnou depois. Aí ele doou o seu corpo para fazer experiências, né, com a ciência. E aí eles pegaram e fatiaram o cérebro dele, lá um monte de par para tentar estudar por que ele era tão inteligente. Mas aí a gente estudando agora, a gente vai achar em coisas materiais a causa dessa inteligência, né? Ou será que era o espírito, como a gente já sabe que tem espíritos que são mais evoluídos, né? São mais inteligentes, mais adiantados que outros, né? E aí então ele sai daquele corpo ali que usou como instrumento, depois aquele corpo ali é igual como qualquer outro, né? Não tem diferença, né? Então muitos ficam procurando causas na matéria, né? Aqui diz, ó: sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Então muitos atribuem os sofrimentos, as dificuldades que tem na vida, botam culpa em Deus, né? Mas aí a gente estudando a doutrina que a gente já viu, Deus criou o espírito simples, ignorante, né? Para evoluir. Então ele foi criado sem saber nada, né? E quem escolhe os caminhos do bem, do mal, do certo e do errado é o espírito, não é Deus, né? Não é Deus que vai escolher por ele e que vai, por exemplo, colocar um espírito, uma pessoa, tu vai reencarnar num lugar de sofrimento lá porque eu quero, né? Eu quero que tu sofra, né? Que nem muitos acham, para pagar teus erros, como muitos dizem, né? Não é assim que funciona também, né? Deus, a gente tem que sempre entender que Deus é amor, né? É justiça, é caridade. Então realmente nós comprovando, sabendo que Deus é amor, justiça e caridade, ponto, né? Não tem controvérsia. Mas Deus fez uma coisa cruel com a minha vida. Mas aí é falta de quê? É falta de reflexão, de estudar, né? De saber, né? E não, porque é muito fácil pegar e simplesmente colocar a culpa em Deus, né? A maioria coloca Deus, por que eu nasci nesse corpo? Por que na minha vida é assim, né? É assado, por que eu nasci? Botando sempre a culpa, botar né? A culpa em outro, né? Pra não se marcar com as consequências. É o desculpismo, né? A gente entra muitas vezes no desculpismo de botar sempre a culpa, a responsabilidade em outros, né? Ou até em Deus, né? Para ele estar se livrando, né? No caso, querendo se livrar das responsabilidades, né? Então ele vai sofrer as consequências, mas o que ele vai sofrer as consequências o culpado não é Deus. É isso que a gente tem que entender, o culpado é ele mesmo, né? É a escolha, é o livre-arbítrio que ele tem de escolher, fazer as suas escolhas na vida, é que vai levar a uma dificuldade, né? Se ele escolher maus caminhos, ele vai ter o que para a vida dele, né? Vai ter bons resultados, né?
Então é isso porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Ou seja, então eles coroam a mesma ideia entre um e o outro. O materialismo e o ateísmo, então eles estão dando um exemplo como se fosse a mesma coisa, bem dizer. Porque ele pode até ir na igreja, tudo, mas ele ser por exemplo, ele é um materialista que vai na igreja, ao mesmo tempo ele não deixa de ser um ateu, porque ele tem uma visão de um Deus, né? Como muitos têm ainda, infelizmente, um Deus humano, né? Um Deus punidor, né? Que pune as pessoas, que julga, né? Isso aí não é uma visão materialista? É uma visão materialista. Não é realmente uma visão de Deus, né? Que nem a gente tem, que a gente estuda na doutrina espírita, um Deus de amor, de bondade, justiça, né? Para muitas religiões falam, Deus é amor, mas quando ele tem que punir, castigar, ele pune, né? Ele castiga também. Tá, mas se ele é amor, se ele é bondoso, como é que ele vai castigar e punir? Aí uma coisa não fecha, né? Uma com a outra, né? Agora isso aqui sim, ó. O materialismo e o ateísmo fecham um com o outro. Negando a causa não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é assim coerente consigo mesmo, embora não seja com razão. Entendeu? Então ele é coerente com as suas convicções, né? Mas não realmente com a fé raciocinada, né? Que a gente estuda, que a gente raciocina, que a gente reflete, né? Ele tem aquela tese dele, é aquilo ali e pronto, né? Eles devem achar que é que nem a gente, né? Os pais que punem os filhos quando, né, botam de castigo, fazem as coisas erradas. Mas eles acham que é da mesma forma. Mas é exatamente o que nós estávamos comentando. É uma visão de um Deus humano ainda. Um Deus, aquele velho lá de barba, sentado num lugar, né? Que a gente já comentou bastante, né? É uma visão de um Deus assim, né? Que está lá olhando para todo mundo, né? Que está olhando todos os nossos erros, que vai nos condenar, vai nos julgar, né? E aí quando morre vai ter aquele pergaminho lá, né, de um monte de erro, que tu viu, vai te apontar o dedo, né? Vai te apontar o dedo na cara, né? Mas um Deus, isso aí é um Deus, seria um Deus mesquinho, né? Uma imagem de um Deus dessa maneira, né? O pergaminho já não serve. Porque para nós, né, Kardec pergunta, onde é que está escrita as leis de Deus, né? Onde é que está escrito? Aí eles dizem, na consciência. Então, ou seja, no nosso tribunal, o pergaminho está dentro de nós mesmos, né? Ou seja, não vai ter ninguém para nos apontar o dedo, nos punir. É nós mesmos que vamos nos corrigir, né, dos erros que a gente cometeu, né? Não dá nem para perder o pergaminho. Então vamos pro item 4. A ideia é eu ou tu? A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Ela existe dentro dele sob a forma de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente nisso está a compreensão das misérias da vida. Essa é a razão por que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais deístas que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o Espiritismo não acrescenta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Ele torna preciso e definido o que essa ideia tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra que o ser inteligente atuando fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. Então essa ideia que eles dizem, né? Kardec diz que nós temos, já todos nós, mesmo aquele ateu materialista, a gente tem dentro de nós essa perpetuidade, né?
essa intuição e aspiração que nós somos, né? Um espírito imortal, né? Mesmo aquele que não acredita em nada. Veja, aquele que está dentro de nós, a gente tem isso aí, né? Mas aí quando vem para cá, conforme a evolução dele, a imaturidade, ele não consegue então buscar essa inspiração, né? Porque todos nós vamos ter que morrer o corpo, né? Aí vai desencarnar e vai para algum lugar, né? Vai para algum lugar. Não como muitos dizem, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai ficar esperando no purgatório, né? A gente vai para um lugar e para nós espíritos, qual é que seria o lugar para nós espíritos que a gente vai? Não sei. Hã? Depende, né? Depende do quê? Depende de como a gente vai estar quando desencarnar. Tá, mas e qual é o fator que vai fazer com que a gente vá para algum lugar, né? Necessariamente, ou fique em algum lugar? O que vai determinar o que vai acontecer quando a pessoa desencarnar? Acho que o que fez aqui durante a vida, que o espírito tá na hora da morte, não sei. O quê? Tá, sim, mas ele viveu, ele teve uma vida, né? Conforme os seus pensamentos, seus sentimentos, né? Daí se ele desencarna, ele vai continuar com a mesmos pensamentos, mesmo sentimento, né? E aí então ele vai, o que vai determinar para onde ele vai, o lugar? O que vai determinar? Para mim responder. A moral? Tá, a moral é um dos meios, no caso, que vai determinar. Tá, mas e se ele não cumpriu com as leis, não praticou a caridade, nada, as virtudes, como é que fica? Isso vai depender da vontade dele, né? De como ele vai estar se sentindo. Ele vai ficar provavelmente onde ele quer, né? Onde você está onde está o seu coração. Ah, tá, agora tu conseguiu ler meu pensamento, que eu tava já pronto, na ponta da língua para dizer isso aí, viu? É bom a gente pensar um pouco, né? Participar, a gente buscar, trabalhar um pouco o cérebro, né? Porque é isso que nós espíritas a gente tem que entender, né? E até foi uma das questões, né? A gente questionou um assunto assim parecido, né? E aí então o que vai determinar para nós espíritas, né? Muitos é aquela coisa assim habitando, não, é bonzinho, vai para o paraíso, é mal, vai para abaixo da terra, né? E para nós espíritos, o que vai determinar não é o nosso sentimento, né? É nossas paixões, né? Quando Jesus nos diz, né, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, né? Então o fator X que vai determinar algum lugar que ele vai estar é a sua vontade, né? O seu desejo, suas paixões. Com certeza, se ele foi uma pessoa que se esforçou, praticou o bem, ele vai para um lugar de acordo com o seu esforço, né? A cada um conforme as suas obras, né? Também diz, né? Jesus, né? Paulo diz também. Entendido? Então isso é importante a gente saber, porque é uma dúvida que a gente carrega por milênios, né? Isso aí, né? Uma dúvida, eu trouxe muito enraizado aquilo. Não, é céu, inferno e deu, né? Só tem dois lugares, né? Ou o nosso lar e o umbral. E para muitos espíritos também pode dizer isso, né? Mas, eu acho que ou vai para o hospital, né? Como dizem. Também. Então isso é importante a gente saber. Porque então para nós espíritos, né, não tem, e é importante saber que não existe uma receita de bolo também, né? Porque muitos querem saber. Não, mas eu quero saber para onde que eu vou. Mas ninguém tem como determinar para onde o outro vai. Só ele mesmo, conforme os seus pensamentos, seus sentimentos, é que vai determinar. Não tem como não saber. Mas para onde que eu vou? Quanto tempo eu vou ficar lá? Ninguém sabe, né? Quantos dias eu vou demorar para desencarnar, para ir para um lugar ruim, para um lugar bom? Ou vai ficar aqui mesmo na Terra? Tem quantos espíritos aqui desencarnados entre nós aqui também, né? Eu vi um
negócio de perguntas e respostas do Divaldo hoje, que ele falou de uma parte do... Não, por exemplo, de um cara que se atira no trilho do trem, né? Ele vai estar com aquele sentimento. Então ele não consegue fugir daquela roda ali. Ele vai, se atira no trem, o trem atropela ele sente de novo, porque ele ficou com aquele sentimento. Então ele vai, se atira de novo, o perispírito dele está marcado por isso. Então ele vai ficar um bom tempo fazendo aquilo ali, porque é o sentimento dele, é o que ele está sentindo. E se ele não tem conhecimento de nada, então, poxa, ele vai ficar mais tempo ali ainda. Fica aquilo como se fosse um automatismo, né? Porque que nem mostra lá no livro também, Memórias de um Suicida, mostra lá Camilo Castelo Branco vendo aqueles espíritos repetindo isso aí, sabe? Aquele trem passando toda hora, né? Passando por cima, aquela pessoa de pendurada no galho, toda hora caindo. Fica aquela situação ali, fica um automatismo, repetindo, sabe? Então é uma coisa bem isso, assim. Então depende muito, né? Do sentimento que ele ficou, né? Aquele sentimento de culpa, muitas vezes, que daí então faz com que ele fique naquele movimento ali, né? E aí então só a partir do momento que ele vai com certeza, todos têm auxílio para isso, né? Não vão ficar ali eternamente. Então sempre vai existir o auxílio, né? Deus, como Deus é bom, jamais a pessoa vai ficar ali a eternidade, como muitos acham, ali queimando, ali morrendo, né? E aí então ele vai, um tempo ele vai também, né? Principalmente no Vale dos Suicidas diz, né? Que ele fica por um período X ali também, até ele perder aquela quantidade de fluidos que ele tinha, né? Para poder viver aqui, é o princípio vital, que ele tirou a sua vida antes, né? Então a partir do momento quando ele perde aquela carga de fluidos que ele vai desprendendo com o tempo, né? Se ele tinha, por exemplo, mais 10 anos para ficar aqui, ele vai ficar 10 anos, por exemplo, lá no Vale do Suicídio, até perder aquilo, né? Aquela carga. Daí quando ele perder, ele vai receber o socorro. Antes disso ele não pode, ele tem que ficar ali até cumprir com o que era para ser cumprido aqui, que não cumpriu, entendeu? Então é por isso que é bom a gente estudar, né? Ler esses livros aí que são... É bom estudar bastante. Explica bastante. A gente nunca sabe nada, tem muita informação, muita coisa, e a gente tem que estar sempre buscando, né? Sempre buscando, porque... A gente toda semana, quando estuda uma coisa nova, tu aprende uma coisa nova. Toda semana. Quando tu acha, não, agora eu já sei bastante coisa. Mentira, não sabe? Vai lá, aparece outra coisa pra te ficar sabendo. É uma coisa, olha... Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando. O espírita tem que estar sempre estudando, né? Não pode ficar naquela coisa maquinal, não. Achou que já sabe tudo, já aprendeu o básico, ali tá bom, né? Não, a gente tem que estar sempre buscando, né? Buscando, se aprimorando, né? Até porque pode surgir dúvidas, né? Pode surgir dúvidas, e se a gente, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai poder auxiliar o outro, né? Surgiu uma dúvida ali, a pessoa às vezes fica ali, e agora o que eu vou dizer, né? Fica ali em cima do muro ali, né? Não, mas também é uma questão de... A pessoa pode ter humildade também, diz, eu não sei responder isso aqui, mas eu prometo que eu vou pesquisar e vamos trazer, né? Porque também ninguém vai saber tudo, né? Tá com pouco surge, por exemplo, alguém vem com uma pergunta aí difícil, aí que, né, ninguém sabe aqui. Aí diz, não, a gente não sabe agora, mas a gente vai pesquisar sobre isso, né? Então a gente tem que ter aquele jogo de cintura, né? Ter humildade para poder buscar as coisas, né? Quando não sabe. Então vamos para o 5. O princípio espiritual e o princípio vital são uma só e a mesma coisa? E aí, a gente já estudou, né? No estudo passado, a gente lembra que a gente estudou o princípio vital, né? Então, tinha um item só sobre o princípio vital aqui. Aí ele pergunta, o princípio espiritual e o princípio vital são uma só e a mesma coisa? Eles são a mesma coisa, um só?
E aí? É para responder? Não, mano, vamos ver o que ela acha. Eu não me lembro. O princípio espiritual é o que a gente está vendo agora ali, né? Que é a inteligência, né? E o princípio vital, tu não lembra sobre o que é o princípio vital? O princípio vital é aquele que vem de Deus, né? Aquele... Deu branco. Não lembra? Confundi as bolas agora. Não é o princípio vital que a gente já tinha comentado bastante, que é o que dá vida aos seres orgânicos, né? É um princípio, né? Seres vivos, né? Seria um fluido, né? Uma espécie de fluido que dá vida, né? Que a gente até comentou que o suicida ele tem, por exemplo, aquele tempo de vida daquele, né, princípio vital. Não sei, eu sei. E ele cessando antes a vida do corpo, aquela carga continua. Aí ele vai ter que cumprir lá no Vale dos Suicidas, lá, né? Aquele X anos que faltou. E aí então todos os seres orgânicos, né? Seres orgânicos, eles têm o princípio vital. Agora os seres inorgânicos, aí já não tem, né? Os seres inorgânicos não tem. E o que a gente está estudando, o princípio espiritual que a gente está estudando, que é o espírito, né? O princípio inteligente, né? Então um e o outro é a mesma coisa, é isso que ele quer saber, né? Eles são a mesma coisa, os dois? Eu acho que se completa um com o outro, mas não acho a mesma coisa, não sei. Vamos ver então. Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria uma certa razão para confundi-los. Mas, como se vêem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos serem ainda animados de vida orgânica, quando já não existe nenhuma manifestação de pensamento, movimentos vitais se produzirem no ser vivo, independente de qualquer ação da vontade, e que durante o sono da vida orgânica se mantém em plena atividade, enquanto que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, é válido admitir-se que a vida orgânica reside em um princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade que independe do espírito, e que o espírito tem uma vitalidade que independe da matéria, torna-se evidente que essa dupla vitalidade resulta de dois princípios diferentes. Daí, agora te respondeu agora. São coisas diferentes. Então, a plantinha não tem inteligência, mas tem princípio vital, é isso? Ela, porque a planta não pensa, né? Então, não pensando, ela não tem esse princípio inteligente, né? Que é o princípio espiritual. É. E aí, então, corpos também Muito que... princípio pra minha cabeça. Corpos que também não têm vida, não têm inteligência, né? Que só tem vida orgânica. Que a gente vê que às vezes tem, né? É. E até como deu um exemplo aqui até da hora do sono, né? E o nosso corpo físico ele vai descansar, mas o espírito ele não descansa, né? Deu um exemplo até da hora do sono. Na hora do sono ali o corpo ele tá ali descansando, tá dormindo, tá parado, né? Mas os órgãos estão funcionando, né? E aí então, na verdade, quando diz que eu tive um sonho, que eu tive, né? Aquela questão dos sonhos, eu lembrei disso, daquilo. Na verdade não é o espírito que viveu uma experiência, né? Fora do corpo. Não, quando a gente dorme, o espírito sai do corpo, né? Ele sai do corpo. E aqui é válido admitir-se que a vida orgânica reside em um princípio inerente à matéria, entendeu? Independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Então aqui diz, né?
torna-se evidente que essa dupla vitalidade resulta de dois princípios diferentes. Agora eu entendi. Então vamos para o 6. O princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal? Seria ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor e etc.? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação, como o princípio vital. O ser inteligente seria apenas uma existência momentânea, como a do corpo, e ao morrer retornaria ao nada, ou o que é equivalente ao todo universal. Isto seria, em uma palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis que se reconhecem no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente, uma vez que, se a sua origem estivesse na matéria, ele não teria essas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se à conclusão, partindo dos efeitos às causas, de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios que constituem o universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material é individualizado Assim como o elemento material individualizado constitui os diversos corpos orgânicos e inorgânicos da natureza. Então esse elemento espiritual, aqui eles dizem lá no início, o princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal. Seria ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor e etc. Aquela hora acho que estava confundindo, né? Do fluido cósmico universal, tudo parte do fluido cósmico universal, né? Mas todos os tipos de matérias, né? Então esse princípio, o princípio vital, ele também é uma transformação do fluido cósmico, né? Que é dado para conforme o tipo de ser, né? E conforme a evolução dele, o tipo de planeta também é um tipo de fluido vital, né? E aí então é uma transformação, né? Como a luz, a eletricidade, o calor, são transformações do fluido cósmico universal. Agora aí ele diz que o espírito então não seria a mesma coisa, né? Ele diz, se fosse assim, o princípio espiritual sofreria então as vicissitudes da matéria, né? E ele se extinguiria pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente teria apenas uma existência momentânea como a do corpo. Ou seja, ele ia perecer, ia voltar para o todo como o princípio vital, né? Aí seria um pensamento materialista, como diz ali, né? O materialista que acha que morreu, acabou tudo e pronto, né? Se extingue tudo, né? Acabou. Zé fini, como diz, né? Mas na verdade não. O que é matéria vai se deteriorar, vai se decompor, vai acabar, né? Vai voltar pro todo, né? Agora o espírito não. Então ele já disse que o espírito é na nossa evolução a gente não tem como definir, como saber ainda o que seria, né? O que seria esse... Como que seria... Como que Deus criou esse espírito, né? Seria um tipo de matéria? O que seria, né? Ele não tem como saber, né?
é alguma coisa, né? Alguma coisa é. Mas agora, que tipo seria, daí a gente já não tem esse conhecimento para se aprofundar nisso, né? Ainda. Mas a gente só sabe que as matérias, tudo vai se extinguir, né? As matérias, né? Agora o espírito não, né? O espírito vai ser imortal. Então vamos pro 7. Admitindo-se o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual é a sua origem, o seu ponto de partida? Agora aqui ele faz a pergunta que nós estávamos em dúvida, né? Bem legal, vamos ver. Aqui os meios de investigação são absolutamente inexistentes. Viu? Assim como em tudo o que diz respeito à origem das coisas. O homem pode comprovar apenas o que existe. Acerca de tudo o mais, ele só pode formular hipóteses. E, seja porque esse conhecimento ultrapasse o alcance da sua inteligência atual, seja porque, para ele, presentemente é inútil e inconveniente possuí-lo. Deus não lhe deu, nem mesmo através da revelação. O que Deus lhe transmite por seus mensageiros, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos têm um mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com a mesma aptidão para progredir através da sua atividade individual, que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos de um mesmo Pai, são objeto de uma solicitude igual, que não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado que outros, nem dispensados do trabalho que seria imposto aos demais para atingirem a meta. Que pena, né? A gente daí estragou nossas dúvidas, né? Antes a gente comentou, né? O que seria, né? Daí ele já disse logo de cara, né? Os meios de investigação são absolutamente inexistentes. Para nossa atual inteligência, né? Assim como em tudo que diz respeito à origem das coisas, que a gente não sabe, né? O homem pode comprovar apenas o que existe. Acerca de tudo mais, ele só pode formular hipóteses, né? Então a gente vê o que a gente deve saber, que a gente aprendeu na doutrina espírita, também está na questão do Livro dos Espíritos, na questão 115, né? Lembra? Essa 115 é para não esquecer, né? E aí mesmo assim vocês esquecem ainda. De novo a 115, tá, mas como é que é a 115? Não sei. Viu? Então tem que repetir milhares de vezes, né? Dê uma olhada na 115, viu? De novo? Então aqui diz assim, todos são criados simples e ignorantes, viu? Tá no Livro dos Espíritos também. Tá, mas se tu perguntasse a pergunta e perguntasse a resposta, eu sabia, mas não sou obrigada a decorar que é o número 115. Com a mesma aptidão para progredir através da sua atividade individual. Ou seja, então todos foram criados do mesmo ponto de partida, todos, né? Ou seja, do mesmo ponto de partida no sentido de que foram criados simples e ignorantes, né? Agora, não todos do mesmo ponto de partida, que eu fui criado na mesma hora que você. Cada um de nós aqui foi criado num momento diferente. De repente você tem, por exemplo, 1000 anos a mais que eu na minha frente. Ou ela tem 2000 anos a mais que você. Eu uns 10. Então a gente, às vezes uma pessoa que tem dúvida, uma das coisas que a gente questiona, assim, que a gente fala, é que... É débitos, não é? Tem pessoas que eu já conversei que não acreditavam em reencarnação, né? Aí quando eu falei sobre essa tese, explicando, Deus é bom, é justo, é caridoso, Ele ama a todos igual, e todos nós, a gente vai evoluir. A gente está aqui para aprender, para evoluir.
E como que nós vamos evoluir, aprender tudo em apenas essa vida? Daí deixa aquela pulguinha atrás da orelha dessas pessoas que não acreditam. Ah, pois é. Aí eu entro com outro questionamento. Por que que tem pessoas que são muito inteligentes, né, e outras são tão ignorantes? Que Deus seria esse de ter uma vida que dá privilégio para um e para outro não? Né? Então aí a gente vê as diferenças, nuances, né, de um espírito para o outro. Né? Aquele que é muito inteligente, a gente estava falando do Albert Einstein, né? Quantos milênios ele tem na nossa frente? É um espírito que ele desenvolveu bastante a parte intelectual, né? Evoluiu muito, né? De repente, para trazer essa inteligência toda lá no século XX, que ele esteve entre nós, muito provável que ele se destacava entre os outros, que ele já... Por quê? Porque ele já tinha experiência que os outros não tinham, né? Muito provável que ele não evoluiu aqui no planeta Terra, né? Ele já trouxe de outras experiências, de outras vivências, né? De outros planetas que ele viveu, né? Aí veio para cá com uma missão, né? Então aí a gente realmente explica essa diferença, né? E aí então aquele fica com a pulguinha e já começa mas faz sentido isso aí mesmo. Ele começa, né? Começar a pensar, né? Sobre a reencarnação, né? Sobre essa vivência dos espíritos. Então, do mesmo ponto de partida, ou seja, que a gente foi criado, do mesmo ponto de partida, né? Ou seja, de ser simples e ignorantes, né? Que todos foram criados iguais, isso não tem diferença. Um não foi já criado muito inteligente, né? Assim tá aí, por exemplo, Deus estaria dando privilégio, né? Deus, por exemplo, criou Jesus já perfeito, né? Seria uma injustiça de Deus, né? Não, ele criou todos iguais. Jesus também foi criado simples e ignorante, sem saber nada, lá no início da sua origem. Ou seja, claro que então, por ter toda essa sabedoria, por ser o mestre de todos nós, que guia todas as suas ovelhinhas aqui do planeta Terra, que somos nós, né? Nosso irmão bem mais velho, com certeza ele tem, né, bilhões de anos, sei lá quanto tempo na nossa frente, né? De evolução espiritual, né? Então essa é a grande diferença entre um espírito e outro. E eu gosto sempre de comentar, né? Porque muitos de nós, porque nós somos muito ignorantes ainda, querendo ou não, né? Muitos dizem, mas esse cara aí, né? Esse pirralho aí, o que ele quer assim, ensinar o padre a rezar a missa? Mas talvez aquele pirralho ali que ele acha que não sabe nada, ele tem muito mais experiência que um velho, né? Que teve muitas experiências aqui. Mas e quantas centenas ou milhares de anos ele tem a mais, a quantidade de anos espirituais a mais que o outro, né? Então existe esse preconceito, mas esse pirralho aí nasceu agora, aí recém estava nas falas, que ensinar o padre, não é? Mas ele é mais experiente. Na verdade, ele é mais velho que o outro, se tratando, né, espiritualmente falando, né? Agora, se olhar, claro, um tá com barba branca, o outro, né, recém-barba tá criando, né? O espírito nascendo, visão espiritual é bom. E tem. Mas isso aí tem de tudo, né? É engraçado. Então vamos pro 8. Quem é? Eu? Ao mesmo tempo que Deus criou desde toda a eternidade os mundos materiais, Ele igualmente criou desde toda a eternidade seres espirituais. Sendo isso, os mundos materiais não teriam finalidade. Tá certo? Sem isso, os mundos espirituais não teriam finalidade. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem os seres espirituais. São os mundos materiais que deveriam fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento da sua inteligência. Então Deus criou os espíritos, né, simples e ignorantes, as inteligências,
Então, por ele mesmo ter criado os espíritos simples e ignorantes, eles vão ter que passar por experiências, né? E realmente, para poder aprender, ele vai ter que passar por experiências na carne, né? Que é na carne que ele vai desenvolver, né? O seu intelecto, a sua moral aqui. E quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta lá para a pátria espiritual, lá ele vai estar conforme a sintonia, né? Entre cada um, que a gente comentou. Lá depois ele vai ser difícil ele praticar as virtudes, né? Porque ele vai estar junto com outros semelhantes, iguais, né? Não vai ter assim, né? Coisas assim, espíritos assim diferentes, assim, que nem a gente vive aqui. A gente vive num caldeirão, né? Uma salada de fruta, tudo que é tipo de espírito, tudo colocado dentro de um caldeirão que é o planeta Terra, né? E aí mexe aquilo todo, né? Fica tudo assim, tudo misturado, não é? Se a gente olhar dentro dos nossos próprios lares, a gente já vai ver. Dentro do próprio lar a diferença entre um espírito e o outro, né? Aqui é um espírito, aquele que é muito inteligente, mas é muito materialista, né? O outro que já não é muito inteligente, mas já procura ser uma pessoa do bem. Então tem tudo que é tipo de pessoas, né? De espíritos, né? E aí então a gente vê que então Deus criou os espíritos, mas é necessário que ele criasse os mundos também, né? Os mundos servem então de moradas temporárias para a gente aprender, né? Para a gente evoluir. E a gente só vai realmente evoluir e crescer e progredir aqui reencarnando, né? Vivendo nos mundos materiais. A gente vai conseguir aprender. Né? Porque no mundo espiritual depois a gente volta, daí vai aprender também, mas vai estar entre outros espíritos, né? Que são iguais, ali, espíritos medianos, né? Vai aprender mais teorias, né? E coisas assim do que prática. Isso. Aprende a teoria no mundo espiritual e vem aqui para botar em prática aquilo que aprendeu no mundo espiritual, né? Então a gente vai para lá, aprende, volta, e aí depois quando volta tu vai ser provado, né? Por isso que é mundos de provas e expiações, né? Então muitos vai ser provado aquilo que aprendeu, né? Vai ser um problema que a gente comentou da prova, que a gente passa de ano, né? Tem que tirar no mínimo a média ali para passar, né? Tem que passar, às vezes passa com as calças na mão, como diz, né? Mas passou, né? Agora aquele que fica abaixo é porque ele não conseguiu botar em prática aquilo que aprendeu, né? Ou seja, não conseguiu, né? Fazer a meta, né? Que veio para fazer, né? A maioria roda. Ou passa no vermelho. Aí o André Luiz comenta no livro Nosso Lar que tem os espíritos completistas, né? Daí que o André Luiz questiona o que seriam esses espíritos completistas. Daí ele diz, os espíritos completistas são aqueles que eles reencarnam e desencarnam e completou a sua missão reencarnando, né? Mas aí ele diz que são muito poucos aqueles que são os completistas, né? Ou seja, então a grande maioria não completa as suas tarefas, né? Eles vêm aqui e rodam, né? Porque no mundo espiritual é uma coisa, é fácil tu aprender entre coleguinha, tá todo mundo ali se dando bem, tudo. Mas agora tu vai lá botar em prática, lá e vai ter espíritos lá de tudo que é tipo, né? Tu vai ter que praticar as virtudes que tu aprendeu. Aí chega aqui na carne, às vezes os instintos ainda, né? A vontade da carne está mais forte, né? Os instintos animais, né? O mundo, as coisas materiais são mais atraentes, né? As influências, né? E aí então ele acaba se desviando, né? Porque ele ainda tinha aquelas questões ainda que não estava desenvolvida, né? Ele era as questões materialistas, o orgulho, o egoísmo, ele não estava totalmente superado, então ele pode, né? Pode ainda continuar com aquilo, né? Quando volta para cá, né? Então não é complicado, não é fácil vir para cá. Né? E muitos estão implorando para vir para cá para ter uma oportunidade, porque só lá é que eles vão cair em si, né? No mundo espiritual eles caem em si realmente, que vieram para cá e muitos deles não fizeram nada, né?
desperdiçaram, então imagina, né? Aí então quer fazer de tudo para retomar, né? Não, eu quero fazer de tudo para compensar aquilo que eu não fiz de bom, né? Vou ter que voltar, vou ter que fazer. Aí quando é feita a programação com o mundo espiritual, ali com os mentores que vão nos auxiliar na programação espiritual, né? Para a nova reencarnação aqui, né? Aí então eles querem fazer mundos e fundos, né? Daí eles até dizem, não, mesmo que não vai conseguir fazer nem a metade disso aí tudo, né? Porque ele tá com aquela vontade, né? Que ele quer, né? Mas só que daí chega aqui e as coisas mudam de... Não é assim, vai estar dentro, o espírito vai estar aprisionado dentro de um corpo pesado de carne, né? E aí então vai estar chumbado aqui, né? Carregando suas más tendências todas. E aí vai estar sob a influência de tudo quanto é tipo, né? Os desejos, né? Os desejos materiais, né? Quando dizem viver no mundo sem ser do mundo, né? O Mateus fez uma pergunta. Isso acompanha o fluido espiritual? Ou seja, cada aprendizado ele é aperfeiçoado? Tem uma participação do nosso amigo Mateus. Uma boa noite a ele. Ele diz isso acompanha o fluido espiritual. Ou seja, a cada aprendizado ele é aperfeiçoado. Não entendi bem essa pergunta dele aqui. Eu acho que é de alguma coisa que tu estava falando mais antes, né? Pois é. Porque tem um atraso sempre. E isso acompanha o fluido espiritual. Ou seja, a cada aprendizado ele é aperfeiçoado. O que dá para me entender é que esse fluido espiritual, ou seja, o princípio vital, com certeza, no caso, se tu vai para um mundo mais evoluído, com certeza ele vai ser aperfeiçoado, né? Conforme a evolução do espírito, né? Então ele vai ter um outro tipo de matéria, né? Ou seja, uma matéria mais rarefeita, uma matéria mais sutil, né? Ela vai cada vez... Quanto mais nós vamos evoluindo, ela vai ficando mais sutil, né? Já não vai ficar... Nossa matéria não vai ficando tão densa quanto ela é agora. E aí então ela vai se sutilizando, né? Conforme a evolução do espírito. Acredito que seja isso, mas se não for, tu pergunta de novo aí, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma. Obrigado pela participação. Então vamos para o 9, que é o último item desse item aqui do princípio espiritual. O progresso é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, o fim que lhes devem atingir. Ora, como Deus vem criando incessantemente desde toda a eternidade, também tem havido desde toda a eternidade seres que atingiram o ponto culminante dessa escala. Antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido aos mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que nasceram para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado o seu lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Então aqui ele diz nesse último item aqui, ele está falando do progresso, uma das leis de Deus, o progresso, né? Lei do progresso. É a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa. Ou seja, nós vamos chegar a uma perfeição relativa a Deus, né? Sempre relativa. Jesus ele tem uma perfeição relativa a Deus também, né? Porque se ele fosse absoluto, então teria outros deuses, né? Então, como há só um Deus, né? Então nós vamos chegar sempre à perfeição relativa a Deus, nunca absoluta, né?
A perfeição absoluta é Deus, né? Então nós somos relativo a Ele. Até porque nós somos criação dele, né? Então como que o ser criado vai se tornar aquele que criou o outro vai se tornar mais do que o outro, né? E aí então ele diz essa perfeição relativa, o fim que eles devem atingir. Então o objetivo de todos nós, novamente aqui dizendo, né, que está na 115 também do Livro dos Espíritos, a meta que devemos atingir através desse progresso espiritual, né, através dessa lei de progresso, é então essa perfeição, né? Essa perfeição relativa que um dia todos nós vamos alcançar, né? Nós vamos ser perfeitos, nós vamos conhecer todos os campos, né? Nós vamos possuir todo o conhecimento da ciência, da moral, né? Tudo, né? É o que Jesus tem, né? Por isso que ele é o co-criador do planeta, né? E é o mestre de todos, né? Que ele possui toda essa sabedoria, né? Todo esse conhecimento que um dia todos nós vamos ter, né? Nós vamos aprendendo até um dia a ser que nem um espírito como Jesus, né? E para muitos isso seria um absurdo, né? Mas como, né? Jesus é Jesus, né? Mas isso é uma questão assim condicionada que eles têm, né? Esse tipo de pessoa tem, que condicionaram eles dessa forma, mostrando que há um Deus, né? E que há um Filho, né? Que é Jesus, que é abaixo de Deus, no caso. Ou muitos ainda acreditam que Jesus é o mesmo Deus, né? Então tem várias teses, né? Conforme os dogmas, os tipos de religiões, tem um pensamento, né? E para nós espíritas, então a gente sabe, né? Que Jesus é um irmão como qualquer outro nosso, né? A única desvantagem seria a vantagem é que ele é um irmão mais velho, né? É que ele já evoluiu muito mais do que nós, né? Aprendeu tudo aquilo que a gente ainda recém, né? Tá engatinhando. E ele já tá milênios na nossa frente, né? Pensa muito, né? Mas o objetivo de todos nós vai ser esse um dia. Acreditando ou não, mas vai ser, né? Vamos levar bilhões de anos, mas vai chegar lá. E aí então ele diz, né, que ora, como Deus vem criando incessantemente desde toda a eternidade, também tem havido desde toda a eternidade seres que atingiram o ponto culminante da escala, né? Aqueles que já desde o início que foram criados já foram seguindo os bons caminhos, ali já evoluíram mais rápido, né? Tudo depende do esforço de cada um, né? Tem muitos que se desviam por muito tempo, né? Da meta, né? Das leis, e aí vai demorar mais, né? Por isso que na 115, a questão 115, ela é uma das questões fundamentais para a gente refletir, é o que a gente está estudando, né? Aqui, ou seja, aqui tá no caso, tá aprofundando, né? Essas questões do Livro dos Espíritos, esse livro A Gênese. E aqui diz, ó, antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido aos mundos, ó. Ou seja, então antes de existir a Terra, que muitos acham que tem vida só na Terra, né? E que infelizmente seria uma grande, né? Uma grande assim, uma ignorância, né? Pensar dessa forma, achando que o universo é infinito, tem tantos planetas e vai ter vida só aqui, né? Então, antes de ter existido a Terra, já havia outros mundos, né? Então, Jesus já passou por muitos outros planetas, né? Até um dia ser um co-criador de um planeta, né? E que um dia nós vamos ser co-criador de um planeta também. O meu vai ser cor de rosa. Até lá já vai ser outra cor, já mudou de ideia já. Até daqui a bilhões de anos já vai ser outra coisa. Lilás. Ó, lilás.
quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais, né? Ou seja, então lá quando a gente estudou que a Terra estava num estado de caos, né? Ou seja, estava passando por aquele período, né, de transformação, estava sendo transformado, né, num planeta, né? Estava naquele período de caos. E aí no espaço, enquanto a Terra estava sendo criada, transformada, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento. Desde os que nasceram para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado o seu lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamado de anjos. Então a gente tem uns que chamam, né, esses espíritos, né, de anjos, né? A gente tem uma denominação de anjo de uma... Esse anjo seria no caso para nós é a mesma coisa, seria essa perfeição relativa, né? Que nem a gente chama, que nem por exemplo Jesus, é o nome dele, Jesus, mas Cristo já é uma denominação espiritual, né? Por isso que a gente pode chamar um espírito crístico, né? Jesus crístico, porque é uma denominação de um espírito de uma pureza espiritual, né? Daí então, ou seja, existem milhares, né, sei lá quantos espíritos crísticos que existem. Existem muitos, né, espíritos crísticos. E que com certeza eles trabalharam junto com Jesus, né, porque Jesus não trabalhou sozinho, ele trabalhou com muitos espíritos, né, nessa cocriação do planeta Terra. E por que cocriação, né? Por que cocriação? Criador é Deus. Porque na verdade quem é que criou os elementos, né? Jesus seria como um arquiteto, né? Só que o arquiteto ele precisa, né? Precisa dos meios, né? Para fazer as construções, né? Ele precisa dos operários, ele vai projetar tudo, mas ele precisa dos operários, precisa dos materiais, né? Senão não tem como construir uma casa, né? E esses materiais ele vai tirar da onde? Ele que vai criar os materiais? Não, né? Então quem cria é Deus, né? Por isso que então ele é um co-criador, né? Que criador é o que cria. E ele vai utilizar então daquilo que foi criado, né, por Deus. E ele já tem toda uma evolução para manipular o fluido cósmico, né? Então, ou seja, o material ele vai se utilizar do fluido cósmico que está em todo o universo, né? Então ele vai manipular esse fluido e vai transformar naquilo conforme o seu pensamento deseja, né? Vai ser por pensamento a construção, né? Por vontade. Ele vai criando, ou criando, né? Aí junto com muitos outros espíritos, né? Porque ele sozinho, né, vai ser difícil. É a mesma coisa pegar e fazer uma construção de uma casa. Fazer uma construção de uma casa até faz, de repente, sozinho, né? Eu vejo tem pedreiros que às vezes vai fazendo devagarinho, sozinho, mas vai demorar muito mais, né? Vai demorar muito mais do que ter muitos outros para ajudar, né? Na construção, né? Então é mais ou menos isso. Bom, nós vamos entrar aqui para um outro subtítulo. Acho que melhor nós começar semana que vem, né? Esse título cheio, né? União do princípio espiritual e da matéria. Né? Que vocês acham que é melhor começar ele na semana que vem, né? Para pegar um assunto cheio, senão a gente vai ficar no meio do caminho, né? Nem meio não vai dar. Então a gente termina um pouquinho mais cedo. Então semana que vem, na próxima terça, a gente entra nesse outro subtítulo do capítulo 11, União do princípio espiritual e da matéria. Então a gente deu para entender bastante coisa, né, sobre a gênese espiritual, né, sobre o princípio espiritual, né, e já dá para nós entender também que o foco principal, né, o espírito, né, que a gente não tem informações, né, absolutas do que seria, como foi criado, isso a gente não tem, né? E no livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta, né? Tá, mas o que seria espírito, né?
Qual a forma que poderia ser, nós poderíamos dar a um espírito, né? O que seria um espírito, que tipo de forma, né? Aí os benfeitores colocam lá que seria a mesma forma como se fosse uma centelha, né? Uma chama, né? Então o que a gente entende por espírito é como se fosse uma luz, né? Mas é diferente, como diz aqui, de uma luz espiritual, uma luz material, né? Por exemplo, o sol, ele tem uma luz, né? Mas é uma luz material. É uma luz material. Essa luz aqui também, essa luz que a gente tem aqui para clarear nas casas, as lâmpadas, né? Ela é uma luz material também, né? É uma luz material. E a diferença é que essa centelha, essa chama que nós somos, essa luz espiritual, ela é uma coisa que a gente não sabe o que é, entendeu? Não sabe de que tipo, de que constituição que seria isso, entendeu? É isso que é a questão que a gente ainda não sabe, né? Mas e que a gente também não vai ficar entrando em paranoia querendo saber, porque eu quero saber, tá, mas daí a doutrina do Espírito não explica como é que fica isso. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, né? Porque a gente vai saber que somos espíritos imortais e que o nosso objetivo aqui, criações divinas, é evoluir, né? E como que nós vamos fazer para evoluir, para crescer, para chegar à perfeição relativa, né? Qual seria o meio? Né? As encarnações, e através das encarnações, colocando em prática praticando as virtudes. Né? Porque reencarnando, tá, tudo bem, vai reencarnar, mas a gente pode ter uma reencarnação aqui na Terra, uma encarnação, por exemplo, eu ficar na preguiça, não querer fazer nada, ficar só comendo e dormindo. Vai aprender alguma coisa? Pode aprender alguma coisa... Aprender como não ser da próxima vez. Pode aprender alguma coisa no sentido intelectual, né? Lá, por exemplo, se tem um trabalho profissional, às vezes nem tem nada, né? Vai ficar só vivendo na custa de alguém. Aí não aprende nada quase, né? Vai desperdiçar totalmente. Mas agora quando tu vem aqui, que tu estuda, que nem a gente estuda a doutrina espírita, que temos um propósito na vida, né? De evoluir. E que esse meio de evoluir é somente através da prática das virtudes que Jesus nos legou, né? Nos ensinou, nos exemplificou para nós, né? Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então o caminho é ele, né? Não que ele vai abrir o caminho para nós, vem que eu, né? Vem atrás que eu tô aqui na frente aqui e vou enfrentar todas as dificuldades por ti, né? Não, né? O caminho no sentido que nós devemos praticar, né? Fazer aquilo que ele nos ensinou neste caminho, né? Praticando, né? Ele não tem como alguém evoluir por nós, né? Ou Jesus vai nos carregar nas costas, né? Vem aqui, sobe aqui que eu levo vocês por esse caminho. Daí seria muito fácil, né? Basta eu querer, Jesus me leva, ele pega e leva. Ele não aprende nada também. Né? Mas não, na doutrina espírita a gente aprende que a gente vai... O único caminho, o único meio é esse, né? E através das encarnações, né? Sucessivas que a gente vai aprendendo, né? Vamos levar muitas encarnações, né? Para aprender, né? Uns mais, outros menos, né? Depende da vontade, né? De cada um, né? De querer. Então é isso. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Querem colocar alguma coisa, algum comentário? Então aí, deu para nós aprender bastante hoje, né? E agora a gente entra numa parte boa, né? Que a gente saiu um pouco daquela parte científica, né? Que tá bem cansativa e que não é o nosso foco aqui, o nosso objetivo, né? Então a gente começa agora a estudar já uma coisa bacana, né? Como é que eu não pude participar da parte cansativa? Pois é. Eu até queria alegar ela para ela fazer mais essa parte que ela tanto gosta, mas ela tem uma meia tarefada, né? Tem bastante coisa para cuidar, né? Mas quem sabe futuramente, né? Vai ter outras oportunidades. Então é isso, gente amiga. Quero aqui dar um abraço aqui nos irmãos que estavam participando conosco. Vamos ver. A tia Angelita, né?
Angelita Carlos, um abração para ela, obrigado por estar participando. Né? Ela faz aqui um elogio aqui, um parabéns, obrigado pela atenção, né? Pelo carisma. O nosso amigo Matheus trouxe a pergunta também. E a nossa irmã Terezinha também, um abraço. Então, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. E vamos então, a gente convida a todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então fechar os olhos e vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo com Jesus os ensinamentos através da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, que nos traz tudo isso que a gente deve aprender, sentir nos corações para evoluir, crescer em direção a Deus, e que o único caminho é Jesus, que nos conduz a Ele através da prática de suas virtudes, que é o legado para todos nós. Esta que é a nossa trajetória divina. Agradecemos por tudo, por todos estarem participando, aqueles que estão participando conosco, o nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, pela inspiração, pelas ideias, por colocar as palavras no momento certo, por sermos felizes de aqui ser apenas humildes instrumentos de levar adiante essa doutrina. Obrigado por tudo e por todos, e damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até a próxima terça-feira.